Vamos fazer acontecer. A gente tem que começar a agir de forma conjunta. E a gente só vai ganhar inteligência para lidar com a complexidade do mundo que a gente enfrenta hoje se a gente enxergar em cada um de nós parte do todo. E a gente vai fazer isso ao longo desse dia com maestria, porque nós temos palestrantes aqui que vão nos ajudar a enxergar o que individualmente a gente não está conseguindo. Então agora eu vou introduzir a vocês a doutora Camila Magalhães, médica psiquiatra, psicoterapeuta e cofundadora da Caliandra Saúde. Doutora Camila Magalhães é doutora pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, membro do Alcohol Medical Scholar Program e tem atuação reconhecida nacional e internacionalmente com prêmios de pesquisa e saúde pública. Eleita pela Forbes do Brasil como uma das 20 mulheres de sucesso, destaca-se pela liderança feminina e pela promoção da saúde mental no Brasil e, acima de tudo, uma grande amiga. Doutora Camila, o palco é seu. Obrigada. Bom dia a todos e todas, todos que estão aqui e que também estão nos acompanhando online. Obrigada, Tati, pelo convite. Muito feliz com a presença do professor Daniel Siegel, dentre muitas outras pessoas importantes nessa discussão. E a parte que me coube aqui, gente, foi trazer um dado de realidade para vocês. Então, é um pouco angustiante, eu diria assim, a gente ver as prevalências globais e nacionais, mas a gente precisa delas, porque o Lacan já dizia que a angústia é um afeto que não mente. Ou seja, se a gente se angustia, a gente provoca mudanças nas nossas vidas, né? E eu vou começar, então, trazendo alguns dados, mas a gente pensando que é justamente a oportunidade de estarmos juntos hoje, ao longo do dia, que nos abre um espaço criativo para pensarmos o futuro, né? E que futuro a gente quer criar. Muito bem. Aqui é um mapa criado pelo Global Burden of Diseases, né, em que mostra as estatísticas dos transtornos mentais no mundo. Faz uma comparação nesse degradê de cores, onde a cor mais escura é a mais preocupante. Então, hoje já temos 1 em cada 8 pessoas com transtornos mentais no mundo, 970 milhões de pessoas. Ansiedade e depressão são as mais prevalentes. Infelizmente, o nosso país, nossas estatísticas aí em verde escuro, junto com os Estados Unidos, Austrália, Irã, Portugal, Espanha, são países com taxas de transtorno mental muito elevadas. Aqui, só para vocês verem, houve sim um aumento ao longo do tempo dessas prevalências, porque a gente compara aqui a década de 90 com agora 2021, são os últimos dados do Global Burden, e a gente vai vendo que no mundo os transtornos mentais estão em 6º lugar. Não sei se eu estou na frente de vocês, espera aí. E aqui, lá no Brasil, né, aqui no Brasil, os transtornos mentais ocupam o 4º lugar entre os transtornos, doenças, lesões, agravos, em termos de um ranking de doenças. Então, só vem depois de doenças respiratórias, cardiovasculares, neoplasias. E aumentou muito, então a gente estava no 6º lugar em termos de transtornos mentais, em 1990, os transtornos mentais subiram para o 4º lugar, e autolesão e violência aumentaram muito também, isso especialmente entre os jovens. Então, hoje a gente tem, conforme o São Paulo Megacity, que é um estudo que participou do nosso grupo, né, de um consórcio internacional de doenças, que é o que eu estou chamando de Global Burden of Diseases, que é o National Comorbidity. Primeiro a gente fez o National, junto com o National Comorbidity Survey, depois a gente entrou para um estudo junto com a Universidade de Harvard e 27 países, e que a gente detectou 30% de algum transtorno mental.
50% deles coexistindo com alguma doença crônica. Então, doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes. Isso nos chamando a atenção para não haver mais aquela dicotomia, né, entre mente e corpo. Se a mente sofre, o nosso corpo inflama, a gente passa a ter uma série de doenças de uma forma muito mais frequente, apesar das pessoas ainda procurarem muitos outros profissionais antes de verem como está a sua condição em termos de saúde mental. E a gente teve ano passado um recorde no Brasil de licenças por saúde mental no ambiente de trabalho, quase 15 mil afastamentos, sendo que na maior parte deles mulheres acima de 40 anos, até 40 anos de idade, com transtornos depressivos e ansiosos, causando um custo de 3 bilhões para o Brasil. Aqui entre os jovens, né? Infelizmente, a gente tem dados bastante alarmantes, mas a gente tem algo muito importante a pensar, que é um foco nessa população jovem no Brasil. Então, eu vou colocar esse foco aqui para a gente, porque se a gente quer pensar o futuro, a gente tem de pensar nos jovens. Né? Por isso, muito feliz de estar num evento em que a gente compõe medicina, psicologia, educação, pessoas que são empreendedoras, quem está pensando na economia do país. A gente juntar atores é muito importante para a gente pensar esse cenário, para a gente pensar nos jovens. Porque hoje já são 17% deles com algum transtorno mental, havendo um aumento de 30% nas notificações de autolesão. Autolesão não quer dizer tentativa de suicídio, eu preciso dizer isso, porque muitas vezes as pessoas confundem o cutting, que é uma forma de sofrer, ou de chamar atenção, ou de discutir, ou de pedir ajuda, seja qual for, mas é um sintoma importante, e isso aumentou mais no relato deles com a escalada da crise ambiental. Então, transtornos mentais entre jovens subiu do 9º lugar na década de 90 para agora o 3º lugar, seguido de autolesão e violência. Então, depois de causas maternas e neonatais em jovens e outras doenças não comunicáveis, como algumas viroses e coisa e tal, já vem os transtornos mentais. E como fator de risco, um aumento o quê? Do bullying, do uso de drogas, do uso de álcool e de um corpo, né, que vai ganhando peso. Por quê? Muitas dessas situações como uma provável forma de enfrentamento da sua angústia. Então, quando a gente olha os fatores de risco, o bullying é o que a gente chama de um acting out behavior, quer dizer, a pessoa provoca algo para o outro, porque muitas vezes eles não têm maturidade, né, para lidar com as suas angústias e acaba causando um ambiente tensionado. Mas consumir mais substâncias, fazer um consumo de álcool mais precoce também. A questão que a gente tem de parar para pensar é que focar nas etapas precoces do desenvolvimento humano vai nos ajudar muito, não só a prevenir, mas também a gente promover saúde para eles, porque 40%, quase 50% dos transtornos mentais hoje vão ter início até os 14 anos de idade. Então, é uma idade de início precoce. Vocês podem ver que para any disorder aqui, né, vai começar em 50% dos casos com 14 anos de idade. Então, o investimento nos jovens é bastante importante e mais, como eu disse, do que prevenir, a gente promover saúde. Mas promover saúde mental, a gente tem que entender o que é saúde mental, então. Porque por muito tempo, saúde mental foi sendo vista como uma condição do sujeito, né? Hoje, até sendo usado como um sinônimo de doença mental, como um eufemismo para a doença mental. E, na verdade, houve um avanço de várias definições, isso tem sido discutido. Saúde mental já foi compreendida como ausência de doença, depois o OMS avança dizendo que é um estado completo de bem-estar, que reúne fatores psicológicos, sociais, mas completo bem-estar a gente não vai conseguir. Portanto, isso também há uma crítica a essa definição da OMS. O que a gente precisa mesmo é compreender que hoje, sim, a gente vai atrelar fatores biológicos, fatores da saúde física do indivíduo, aspectos sociais e também
um modelo transdomínio, ou seja, que vai trazer vários domínios de saúde, incluindo a capacidade do indivíduo lidar com desafios, né, dele ter autonomia, dele respeitar a equidade, o clima e a justiça social. Né? Pensar em sujeitos autônomos, dando sujeitos com independência emocional, que possam fazer suas escolhas, né? E sejam o quê? Interdependentes. O que é uma interdependência que esse paper traz? Né? Um senso de nós, sair do senso de eu. Né? Porque a gente vive num mundo bastante individualista, que cultua o desempenho. Então, um senso de nós, de uma confiança mútua, de uma responsabilidade compartilhada. É para esse lugar que a gente precisa ir. Portanto, não vou traçar cada um desses elementos, mas que traz nas discussões atuais essa complexidade. Saúde mental é interação entre saúde física e saúde social. A gente não tem como pensar em promover saúde para os nossos jovens, para a nossa população geral e, consequentemente, para o mundo, se a gente não integrar tudo isso. Sendo que, olha o que permeia ainda essas três dimensões. São as vulnerabilidades e as desigualdades. Se a gente não tentar agir para diminuir desigualdade, especialmente no nosso país, que tem uma enorme desigualdade social, por exemplo, se a gente não atuar para sair desse individualismo, a gente pensar em criar para o indivíduo uma sociedade muito mais equânime, a gente não vai conseguir atingir isso. Então, eu trago esse modelo complexo para a gente pensar que é a comunidade Sapopemba, onde a gente tem um trabalho em São Paulo, uma região de 300 mil habitantes, 60 mil vivem abaixo da linha da pobreza, e a gente promove a saúde mental para quem tem recurso, mas para quem também não tem. A gente precisa se dividir, né, para promover saúde para populações diversas. E como a gente foi atuar lá? Não olhando, olha, quantas pessoas a mais estão aqui em sofrimento, mas para a gente promover medidas de socioeducação, de troca, de roda de conversa, de oficina culinária, de uma série de coisas que trazem bastante integração entre as pessoas. Porque a saúde social fica afetada, evidentemente, por uma desigualdade econômica, falta de área verde. Isso tem sido muito estudado, o impacto da falta de área verde na cidade de São Paulo, na saúde mental das pessoas. Então, nessas cidades todas, né, do mundo, que são megacidades, são cidades em que se tem muito ruído, né, em que tem uma precariedade habitacional, uma nutrição inadequada, menos acesso a serviços de saúde, e por aí vai. Claro que as mudanças climáticas elas vão ser piores ainda nessas regiões, mas eu vou falar adiante. E qual é o nosso contexto? O nosso contexto contemporâneo é um contexto de inseguranças, de diversas naturezas. Segurança climática, alimentar, guerras, enfim. É de inseguranças. Junto disso, de muitos trabalhadores esgotados. 70% deles, numa pesquisa nacional, se dizendo esgotados. De uma hiperconectividade, muitas horas gastas conectados, de mais diagnósticos e medicalizações, em que emerge uma indústria do bem-estar. E a gente tem que tomar cuidado, porque a solução não vai estar no modismo. Todo mundo pensando em fazer algo, né, relacionado a bem-estar. Isso eu acho muito ruim, até porque criou mais um estresse, que a pessoa precisa ter vários equilíbrios em relação à sua saúde mental, do ponto de vista individual, sem pensar no coletivo, né? O que a gente precisa mesmo são soluções articuladas, tal como o modelo que eu mostrei anteriormente se define. Uma outra questão, eu estou pondo aqui as discussões atuais, obviamente, para a gente ter mais informações e podermos pensar. Para vocês verem, categorias diagnósticas em psiquiatria, conforme o manual americano, né, só aumentaram. Então, em 52, 106 categorias, hoje em 2013, 452 categorias. Mas será que a gente quer tanto categorizar tantos transtornos mentais? Né? A tabela periódica não muda com essa velocidade.
Mas os transtornos mentais, sim, porque hoje em dia essa categorização e as pessoas quererem se encaixar é algo muito premente na nossa população. Então a gente tem que também tomar cuidado. Eu sou psiquiatra, cuido, obviamente, cuidamos, né, uma equipe de muitas pessoas que estão em sofrimento, propriamente dito, que precisam de tratamento, mas para além dessas pessoas que precisam nomear, né, seu sofrimento, precisar ter acesso ao tratamento, tem muitas pessoas sujeitas a um hiperdiagnóstico. Tá? Olhando esse sofrimento, então eu já sei, está muito difícil viver nesse planeta, nesse mundo, eu devo ter algo. E aí, de novo, traz para o sujeito uma simplificação do sofrimento. Né? E até mesmo a culpabilização do sujeito, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando está adoecido e você não está olhando para as questões no trabalho que possam estar levando aquilo e, obviamente, atuando nelas. Então, intervenções desnecessárias vêm disso, uma dependência excessiva de recursos, a cibercondria. Pacientes agora chegam com listas, 52 páginas que ele pesquisou, alguma coisa que ele tem, e aí você fica tentando entender qual é a mensagem que está por trás disso. Porque muitas vezes a cibercondria é procurar mais sintomas e diagnóstico e aquilo traz mais ansiedade. Né? Por isso o olhar médico ou psicológico, porque é algo que faz você interpretar de uma forma mais interessante, integrada com a pessoa, do que ela ter um checklist de sintomas. Então, a gente vai tentando se aprofundar um pouco mais e olhar para o nosso tempo, a família do nosso tempo, a escola do nosso tempo. E as famílias do nosso tempo são, por um lado, maravilhoso, uma família em transformação. Tem muitos modelos de família na atualidade. Mas no nosso país sabemos que temos uma enormidade de famílias chefiadas por mulheres, né? E uma parentalidade muitas vezes solitária, com uma dificuldade dos pais exercerem seu papel. Está havendo uma certa paralisia nesse sentido. Então é muito importante a gente discutir isso, porque pais em desamparo acabam levando ao cuidado de crianças desamparadas. Pais hiperconectados, crianças desamparadas, né? Então, muitas vezes uma busca assim de definir também a saúde mental dos filhos, mas com o objetivo de buscar desempenho e não buscar nos seus filhos um crescimento dentro de uma integração social e de um cuidado e de um amparo e de uma troca desses afetos, né, com seus colegas. A escola dos nossos tempos também é uma escola que os dados do último levantamento mostraram um aumento importante na violência, né, uma depreciação dos laços sociais entre os alunos pelo excesso de telas. Por sorte, agora no nosso país, as telas foram restringidas nas escolas, o que os resultados dos estudos já foram bastante promissores em termos da troca entre eles, mas professores com pressão por resultados, com acompanhamento detalhado das suas atividades, com métricas, com metas, né, tirando da escola uma autonomia que ela tinha, um espaço que era muito importante, né, para ela lidar com aqueles conflitos que ali começam. Né? Então, os pais devendo tomar cuidado, porque opinam demais, né, nos conflitos travados na escola, nos modelos da escola. Então, a perda de autonomia, tirando um sentido comunitário nas escolas. E isso refletido, obviamente, na adolescência do nosso tempo. Porque o Brasil, hoje, é o segundo país do mundo com mais horas de conexão, 9 horas por dia. Em redes sociais, 3 horas e 45 minutos. É muito tempo. É muito tempo. É muito angustiante, porque ela fica num modelo imagético que a gente fala. Você vai passando as imagens sem qualquer dialética, sem qualquer elaboração daquilo que você está vendo. Sem a leitura, sem a possibilidade de você conseguir elaborar aquilo que você tem, só naquele sentimento de um fear of missing out, de que assim, não, eu não estou aqui, eu não estou nessa condição, eu não faço isso, eu não vejo isso, eu não visto isso, eu não moro nesse lugar, eu não viajo para esse lugar, sendo que a saída não estaria aí, né? Em coisas muito mais simples do que isso. Numa pressão por desempenho,
porque uma economia neoliberal que faz com que a gente tenha de desempenhar demais, bastante acelerada, né? Um perfil de uma adolescência acelerada, mas que tem muita informação e que tem muita crítica, né? Tem muitas pautas importantes. E dentre elas, esse foi um artigo que a gente recém publicou para falar uma perspectiva do Brasil em relação ao clima, e a gente viu que as variações climáticas estão afetando muito e desproporcionalmente mais crianças. Esse artigo ele é aberto na internet. O que acontece é que 1 bilhão de crianças enfrentam riscos extremos para sua capacidade de sobreviver, crescer e prosperar. São 40 milhões de crianças e adolescentes já vivendo expostos a mais de um risco climático. A questão é, por quê? Por 3 vias. Por que isso causa angústia e ansiedade? Por 3 vias. A própria exposição ao evento climático propriamente dito, em que gerou perdas de entes queridos, mudança da residência, né, todo esse impacto que tem o isolamento social. E aí sim, transtornos mentais como o transtorno de estresse pós-trauma, ansiedade, enfim, insônia. Um outro fator da ansiedade climática são as mudanças nos determinantes sociais, econômicos e ambientais, né? Então vão levar as pessoas a fazer migrações forçadas, desemprego, insegurança alimentar. E um terceiro é a conscientização das ameaças iminentes, que é a eco-ansiedade, né? Crianças hoje cientes do clima e uma preocupação constante com o futuro e com uma dificuldade em lidar com o futuro. Esse artigo publicado no Lancet Planet Health, mostrando que 60% das crianças, são uma amostra grande de 10 mil crianças, né, estão muito preocupadas com o clima, têm uma visão de um futuro assustador. Então, isso vai explicando aquelas prevalências que eu fui falando no começo, né? Um impacto emocional de 50% nelas, sentindo tristeza, raiva, impotência, desamparo, e uma percepção de que falharam, de que esses adultos falharam com elas. Porque a gente também tem que tomar cuidado que as crianças e adolescentes começaram a meio ser culpabilizadas, é uma geração isso, uma geração mimimi, Nutella, seja o que for, e não, eles são uma geração fantástica. Em muitos aspectos, com trocas incríveis, e a gente tem aprendido muito com eles, inclusive nos ambientes clínicos e inclusive de pesquisa. Com muitas ideias frutíferas, eles realmente precisam ser escutados. Em todos os níveis socioeconômicos, eles têm ideias para muitas coisas, né? Esse outro artigo vai mostrando o que acontece quando a saúde mental colide com o clima e está dizendo isso. Uma provocação, saiu na Nature, esse editorial, dizendo, gente, a gente precisa urgente de método para medir e monitorar impacto na saúde mental relacionado ao clima. E mais do que isso, agendas de pesquisa, ver comportamentos pró-ambientais, como ativismo, consumo consciente, bem-estar psicológico, engajamento cívico, participação social, a sustentabilidade das comunidades. Precisamos fortalecer a rede de apoio nas famílias, nas escolas, nos serviços de saúde. Esse pode ser o começo. Pensar no clima pode ser o início de uma possibilidade de sair do seu individualismo e trocar ideias em relação a algo que é um bem comum, né? Programas comunitários que vão incentivar a participação dos jovens em ações ambientais. Eles vão ter mais senso de propósito, mais esperança, mais otimismo. E também incorporar a educação ambiental no currículo escolar, que já é algo muito discutido e que já está começando em muitas escolas, né? E essa ecogeneratividade, né, que é um ramo que a gente fala da psicologia da sustentabilidade, tem sido visto realmente como algo que pode ajudar no bem-estar das gerações futuras. Então, validando a preocupação dos adolescentes, dando plataforma para eles expressarem ideias e mudanças, porque é uma geração com um enorme potencial para contribuir para a criação de comunidades resilientes. Os novos tempos, né, que a gente tem, então, será já amarrando um pouco disso tudo que eu disse, e tentando olhar um pouco para as saídas, vamos dizer assim, pensarmos então também em respostas para cada um desses eixos que eu falei dimensionais. Ou seja, no que tange o indivíduo e a família, a gente olhar para o estilo de vida, né? Então,
pais escolas preocupadas na formação de pessoas, cidadãos, no ser e não no ter, né? Priorizar experiências, contatos com a natureza, convivência ao ar livre. Eu tenho visto muito na escola dos meus filhos, por exemplo, os pais, não dá para andar, é muito inseguro, não dá para fazer isso, é muita insegurança. Não. Tem que explorar a rua, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica enclausurando as crianças. Porque o senso de proteção das famílias hoje em dia tem passado por deixar as famílias num ambiente protegido. E elas não estão protegidas em casa 9h30 conectadas, né? Resiliência pessoal, então elas terem uma questão de saber nomear seus afetos, autoconhecimento, aceitar seus limites, seus propósitos, um equilíbrio digital, tende a haver um equilíbrio digital, a gente não precisa esperar regras governamentais, uma rotina saudável, higiene do sono, né? As famílias têm discutido assim, como é que eu faço, assim, porque ele não quer dormir cedo, não quer isso, não, uma rotina estabelecida, né, com aquele jovem com redução de uso de substâncias, não naturalizar o uso precoce de substâncias, uma reconexão ambiental, então horas com hortas comunitárias, depois ao longo do dia posso falar de uma experiência nossa com isso, e tratamentos quando necessários, fortalecendo recursos internos. Já amarrando uma nova perspectiva multidimensional também traz uma dimensão comunitária, como eu falei, integrar a saúde mental na atenção primária, valorizar o capital social, ou seja, programas que estimulam o apoio mútuo, vão ter muito mais impacto do que intervenções individuais. Então, pensarmos cada vez mais em intervenções que não sejam individuais, repensar as escolas. Então, apoio no desenvolvimento socioemocional, no brincar, né, nas rodas de conversa, e a gente tem feito muito um trabalho nesse sentido. Aí políticas públicas, né, em relação à restrição de ar, educação em saúde mental. E para finalizar, só queria deixar uma mensagem que é o seguinte: nós tive, né, de trazer esses dados para vocês de forma ampla, mundo, Brasil, essas dimensões, o como a gente tem sido afetado por isso, para trazer um pouco de compreensão também, porque quando a gente entende de onde está vindo a nossa ansiedade, a gente consegue estabelecer um pouco de caminhos de enfrentamento. Numa aula que eu fui dar sobre arte e saúde mental, tinha essa figura do Sócrates, essa está no Metropolitan Museum, né? Que é a morte de Sócrates, que ele morre porque ele está numa fase de passar muitas mensagens filosóficas, existenciais para os jovens, né? Então ele é condenado por essa má interpretação de uma visão da vida. E aí ele não aceita uma morte breve. Ele diz que ele vai experienciar a morte no tempo dele, né? Que é essa cicuta sendo oferecida para ele. Ele diz que não, que ele quer morrer por um princípio de estímulo à vida. E aí uma frase dele, 400 anos antes de Cristo, é: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Né? Lá atrás, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E uma outra imagem que eu usei para finalizar, e que eu acho que é quase uma resposta para a gente e uma provocação, Michelangelo, né, já passado dos 70 anos, fazendo essa perfeição, né, do David Michelangelo em pedra. Peraí, deixa eu ver. Eu voltei. Peraí. Desculpa, gente. Peraí. Mais um. Peraí. Desculpa. Vamos ver o que eu fiz aqui. Próximo, por favor. Alguém me ajudou aí. Então, e Michelangelo, ele deixa uma mensagem, né? Porque falam para ele: você é tão... o que fez você viver essa vida? Ou que mensagem você tem de ser um senhor, né? Com tantas ideias e que trabalha tanto para lidar com algo que deixe, né, para a humanidade. Aí ele diz: eu acho que o meu caminho foi aprender. Então, a mensagem que eu deixo é: a gente vai ser saudável se a gente buscar aprender sempre.
há muita força na busca do aprendizado. Contemplar, que é algo que a gente não faz, mas que o valor está nisso. Não tem um valor econômico no contemplar, no estar em contato com a natureza. Sonhar, né? Que hoje em dia sonhar acordado e dormindo é algo difícil da gente encontrar, né? As pessoas já acordam, já pegam o celular, já. Então, elaborar a partir da escrita. E hoje a gente tem estudado muito como a escrita é poderosa, da arte, e se dedicar àqueles que amamos. Então, eu deixo essa mensagem para a gente pensar os dias atuais. Obrigada.